Olá, no vídeo de hoje, atendendo a muitos pedidos aqui dos comentários, vamos falar sobre o medo que alguns têm de lutar. Você é esquisito? Você é covarde? Ou será que mais gente passa por essa situação? Sou Marco Gimenez aqui do Núcleo Dharma e talvez essa insegurança que você tenha principalmente para passar pelo seu primeiro combate seja algo mais natural do que você imagina. Primeiro vamos definir o que vamos chamar de medo. Medo é uma reação natural a um possível perigo, um alerta mental de que algo ali não ocorre bem. Um alarme que dispara quando você reconhece um padrão que já te levou a problemas, que já te levou ao perigo. Ou o contrário, quando uma surpresa ocorre e você não consegue estabelecer rapidamente um padrão mental para identificar o que está acontecendo e possivelmente iniciar uma reação à altura. Medo tem a ver sim com sobrevivência, mas coragem também. Temos as nossas reações naturais, mas devido à nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de abstração, a nossa mente é um mundo infinito, muitas vezes acabamos por criar perigos e medos que nem sempre são reais. Um exemplo clássico é o medo do escuro. Nossos ancestrais enfrentaram sim problemas da noite, predadores, a falta de proteção, mas hoje é diferente. Mesmo assim a gente ainda carrega aquele medo do escuro quando estamos dentro de nossas casas. A escuridão é fato, mas potencializamos esse problema com nossa imaginação. Passamos a vivenciar algo que não existe e tentamos esboçar uma ação contra algo que não está lá. Então esse medo exagerado, essa potencialização pode acontecer com tudo, inclusive com o receio de tomar um soco. Precisamos ter equilíbrio e lógica, precisamos observar. Muito raciocínio e pouca observação induzem ao erro. Como eu disse, nossa mente é um mundo infinito. Existem os medos palpáveis, por exemplo, você sai de casa e tem um cachorro grande solto na rua. Aquele susto, aquele medo do desconhecido, um ruído dentro de casa. Esse é um medo que é válido, mas ele implica em observação. Esse é um medo que tem que ser trabalhado. Cara, existe até o medo do que os outros vão pensar de você. Até numa luta, se você perder, o que vão achar de você? Se você tomar um soco, o que vão achar de você? Numa situação de agressão, esse é o menor dos seus problemas. Na sua vida sempre vai ter gente querendo te diminuir, acostume-se com isso. Se quiser um bom exemplo, assista a playlist Respostas do Mestre, onde eu lido com alguns tipinhos assim. A vivência marcial é um método de se aprender a lidar com medo, sim. Você se fortalece, gera reflexo, aprende a se conhecer, você se expõe de forma controlada a algumas situações, para ir lentamente aprendendo. Pelo menos deveria ser assim. Uma das funções do treinamento marcial, do treinamento para a guerra, é te preparar para o confronto. Erros clássicos que eu vivenciei e observei em diversas aulas no decorrer da minha trajetória marcial. Primeiro, aulas que você tem muito contato, principalmente aulas de trocação. O agressivo por natureza inicialmente leva vantagem, que é o cara que vai pra cima, é o cara que bate, é o cara que tá habituado a isso. Isso é natural dele. Já o sujeito que é pacífico por natureza, e não tá errado ser pacífico por natureza, é o cara que quer evitar o confronto, é o cara que não tá habituado a machucar os outros. Então inicialmente ele leva desvantagem. O pacífico bem treinado, de boa. Mas muitas vezes em aulas massificadas, a gente já conversou disso, ou em situações mais corriqueiras, esse agressivo acaba levando vantagem, o pacífico não recebe apoio na aula, aí ele acaba desistindo. Para alguns, a situação de enfrentamento é comum, seja a natureza da pessoa ou seja realmente fruto de um ambiente mais hostil. Nem toda família, nem toda escola, nem todo bairro é bacana. E já para quem esse enfrentamento não é nato, não é algo que a pessoa já carrega, para essa pessoa o treinamento e a inserção nesse mundo tem que ser feito de forma lenta, porque você vai estar apresentando uma nova realidade a essa pessoa. A transformação não se dá de uma vez. Pode ser lenta demais,
Você precisa principalmente ir inserindo o contexto de cada situação. Sem machucar os outros não é legal, mas às vezes numa agressão você precisa fazer isso. O cara dentro do treino não é seu inimigo, então a força é controlada. Existe um juiz, professor, ou seja que for, que mantém a ordem no local. Aliás, numa aula de luta você precisa ter um alfa. Você precisa ter alguém que é respeitado, que coordena, para que ninguém se aproveite da situação. Lutar é uma coisa meio selvagem, então essa história de alfa, do mais forte dominar, existe. Por isso o professor tem que estar bem presente ali na situação de combate. Experimentando a situação de luta gradativamente, você começa a compreender melhor a dor. Dor não é agradável, mas faz parte da vida. Você começa a perceber que você é mais forte do que você pensa, que a pancada não dói tanto, que você consegue revidar e que o oponente está na mesma situação que você de bater e de apanhar, desde que você treine para isso. Bem-vindos ao Clube da Luta. O papel do professor é ensinar e conduzir. Se você é aquele tipo de professor que ensina só coreografia ou sequência de soco e chute, aquela coisinha pré-determinada, e você não entra a fundo nessas questões psicológicas e até morais que uma situação de combate, de enfrentamento impõe, eu digo que você está falhando na sua aula. Você vai acabar sendo justamente trocado por um videozinho de técnicas que talvez seja melhor que a sua aula presencial. Fique esperto. Por isso que eu digo que dar aula não é para qualquer um. Em contrapartida, também temos aulas que poupam demais. O aluno não vai sentir dor, o aluno não vai se machucar de jeito nenhum. Não estou falando de coisa séria. Então tem aula que poupa tanto o aluno que ele não chega a lugar nenhum. Cria uma coragem placebo, uma coragem falsa, uma coragem ilusória, que só funciona dentro daquela bolha que o tatame se tornou. Onde o aluno treina e executa movimentos exóticos e mirabolantes que se afastam estupidamente da realidade, mas como disse, geram uma coragem e uma segurança que chegam a ser perigosas. A gente tem um monte de exemplo dessa coragem placebo por aí. Se você treina chute e soco e você nunca socou ou chutou nada, nem ninguém, você não tem ideia do que seu golpe é capaz. Ah, de repente ele é muito potente. Mas provavelmente ele vai ser assim. Porque você nunca experimentou e dificilmente algo que a gente faz a primeira vez sai bem feito. O que causa temor muitas vezes nessa situação de lutar pela primeira vez é o temor pelo sofrimento, é o não desejo pelo sofrimento, que é válido, é natural. Cara, só que a vida é dor, é sofrimento, é derrota e invariavelmente termina na morte. Eu não vou jogar purpurina. Ah, tô sendo pessimista? Ah, você não viu nada. Você deve ser o cara que no aniversário de alguém dá parabéns por mais um ano de vida. Eu tenho uma péssima notícia, é menos um ano de vida. A nossa contagem aqui é regressiva. Cada aniversário que você faz, cada velhinha que você apaga é um ano a menos aqui. É um ano que, se você não tirou a bunda da cadeira para melhorar, para fazer alguma coisa, foi um ano que você jogou fora e ele não volta. Temos muitos medos herdados e compartilhados, por isso que é importante você estar atento ao meio que você vive. Eliminar as pessoas que não prestam, os alarmistas, os covardes. Porque a gente acaba sendo contaminado. Quando você diz que vai entrar para uma arte marcial, quantas vezes você não viu aquele risinho de canto de boca? Ele, quem ele pensa que é? O Bruce Lee? O Tony Jaa? Ou, você é louco, você vai se machucar. Tem da clássica, o que? Mexe com faca? Que é isso? E mais ainda, né? Xiii, apanhou. Essa é clássica de quem nunca lutou. Muito provavelmente esse seu medo de luta, fora o pequeno medo de se machucar, que não acontece, ele é oriundo dessas opiniões, dessa convivência com gente mole, com gente fraca, com gente covarde. Pensa bem nisso. Então, você tem medo de lutar lá na academia a primeira vez? Meu conselho, vai com medo mesmo. Ele passa rapidinho. Sou Marcos Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma. Treinador que já sentiu medo, sim. Vou dar uma lembradinha no Apoia-se, a gente iniciou o Apoia-se, iniciativa dos inscritos aqui do canal. O dinheiro vai ser usado para a gente comprar armas e coisas para quebrar. Quero fazer testes mais sérios com as armas que tem no mercado. Então tem o link do Apoia-se aqui embaixo. Você pode contribuir com 2, com 5, com 10 reais, com 20, com 1 milhão, quem sabe.
Obrigado pela participação e paciência dos senhores e até a próxima terça-feira, onde estaremos quebrando alguma coisa. Quais são as regras aqui? Você desaprender o que aprendeu precisa. Valeu, pensei que você sabia tudo sobre esse troço. Pensei que tinha lutado antes e ia ser boa. Estou morto. Pra você, tudo impossível é. Parar! Começar! Ganha! E agora? Separar! 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 E acabou! Não! Acabou! Pode esquecer! Eu tô com medo! Eu quero ir pra minha casa! Não dá mais! Não! Mas eu tô com medo! Ai. O que eu posso fazer se eu tô com medo? Eu não quero mais fazer! Tente não. Faça. Ou não faça. Tentativa não. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. Faça. Faça.